Está começando o programa BT Online com Cláudia Carmo, aqui no Brazilian Times. Olá, brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, brasileiros no Brasil e por todo o mundo. Estou aqui, eu, Cláudia Carmo, para mais um BT Online com vocês. E hoje a gente vai conversar, eu vou conversar com uma pessoa, um artista incrível. Ele é multiartista, gente. Ele é cantor, ele é ator e eu vou apresentá-lo, que aí ele vai falar mais o que ele faz, né, para todos conhecerem. Ricardo Nashi. Olá, Ricardo, seja bem-vindo aqui ao BT Online. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar aqui do programa. Olá, eu que agradeço. Tudo bom, Cláudia? Tudo Boa bem, tarde para todo você? mundo. Tudo jóia. Ricardo, eu fiz questão de te fazer esse convite depois que eu te conheci o seu trabalho, né? Estou conhecendo, na verdade, né? E eu achei assim incrível toda a sua história, tudo que você faz, não só artisticamente, mas também como pessoa mesmo, com seus projetos, as causas que você defende, enfim. E eu acho muito importante as pessoas, os brasileiros todos que estão aqui estão aí nos Estados Unidos, eu tô achando que eu tô nos Estados Unidos, né? Que estão nos Estados Unidos e os brasileiros que estão aqui no Brasil, enfim, para todas as pessoas conhecerem um pouco, né, do Ricardo Nashi e toda essa sua história. Então eu quero que você se apresente aqui, né? Fale um pouquinho quem é o Ricardo Nashi. Bom, eu sou ator, sou músico. Eu comecei a trabalhar profissionalmente como ator, me formei no Teatro Escola Célia Helena aqui em São Paulo. Depois eu fiz faculdade em comunicação voltada para teatro, dança e performance, que foi artes do corpo, comunicação das artes do corpo. Depois continuei estudando, fiz uma pesquisa acadêmica no mestrado, onde eu misturei a relação do teatro com a música. E paralelo a isso, eu fiz nesse mesmo período conservatório musical, onde eu estudei viola caipira. Mas eu já vinha estudando Que música legal. também desde criança. Meu pai, ele era pianista, minha tia é pianista, então provavelmente por influência, não provavelmente, com certeza por influência direta do meu pai, eu comecei a estudar piano primeiramente, depois eu fui passando por outros instrumentos, estudei guitarra, estudei canto, mas o instrumento que eu fui assim até fiz uma formação mais sólida mesmo foi na viola caipira. Que bacana, foi o que te E despertou mais interesse assim em tocar, foi esse, né? Que você mais gostou de todos esses que você tal, aprendeu. é que talvez a viola caipira, eu acho que é uma questão do momento, assim. Quando eu comecei a estudar viola Hum, caipira, eu acho que eu estava com um pouco mais de disciplina para estudar música, né? Porque a música hum. ela exige um estudo diário para formação musical. Você fica muitas horas durante o dia estudando. Quando eu era mais adolescente, eu não tive a disciplina necessária, talvez, ou fui passando pelos instrumentos porque também esse é um pouco o meu jeito de ser. Eu sou curioso, aí eu acabo Uhum. vou para um instrumento, depois eu vou em outro, e muitas vezes eu acabo largo um instrumento num período para ficar estudando mais outro, aí acabo pegando um trabalho que eu toco um instrumento. Teve um período que eu tocava flauta transversal, então eu tinha que Que ficar só bacana. estudando flauta, porque não era um instrumento que eu tinha não tinha estudo. Então eu fui lá e fiquei Uhum. estudando no período que eu fiquei trabalhando, e como eu sou curioso, eu peguei a flauta, fiquei ralando, deu certo e consegui fazer alguns trabalhos com a flauta. Então aí foi um período que eu só fiquei tocando flauta. Enfim, Já aí entendi. Você é assim meio que de momento, né? Você tá aprendendo, tem alguns que te chamam mais atenção, que você curte mais ficar ali, mais tempo para aprender do que outros. Alguns você vai passando, né? e aí Passando a assim, aprende demanda também, né? Mas é questão de gosto mesmo, né? Daquilo que você sentiu naquele momento que você queria aprender mais. e a partir de um momento começou a ser as demandas, começam a ser as demandas profissionais que me colocam mais em um instrumento ou em outro. Por exemplo, agora Uhum.
a gente está levantando o show de lançamento do trabalho que eu estou lançando esse ano, que é o No Paraíso Perdido, Sim. que foi um show gravado na Casa Tupi Or no Tupi, gravado e filmado ao vivo. Quando a gente fez a gravação, eu toquei no show violão de nylon e violão de aço. Mas para o show de lançamento, a gente vai tirar o violão e vai colocar guitarra. Então, agora eu tô ralando na Hum. guitarra para pegar bem, passar as músicas do violão para guitarra, colocar alguns solos na guitarra que não tinha no show. Então, esse ano é um ano muito importante, porque eu lançar esse trabalho no Paraíso Perdido pela gravadora Movie Play, e foi um processo muito longo e trabalhoso até a gente chegar nesse momento do lançamento. Até agora a gente lançou 3 músicas, que foi o Embalou, que faz parte do meu primeiro álbum, Santo Menino Uhum, sim. Vagabundo, que está nos streams, nas plataformas, se encontra no Spotify. E regravei essa música, são 3 músicas que eu trouxe do primeiro álbum para o segundo álbum. Então a primeira que a gente lançou foi a última música do show, que é o Embalou. O show ele Uhum. termina com a música Embalou, esse show quando a gente gravou. Então foi a primeira música que a gente lançou nesse momento. E a segunda foi Blue de Cássia, uma homenagem a Cássia Eller, roqueira brasileira, que aliás eu descobri recentemente É. que estão lançando Cássia Reggae. É uma versão com vários Olha, que artistas, inclusive bacana. com Gilberto Gil, Frejá, Nando Reis, produzido pelo Fernando Nunes, e é um trabalho de eu tô fazendo propaganda do outro trabalho. E é muito Não, não interessante tem que eu problema. tô é uma brincadeira, porque há uma consonância, né, das ideias. Então Sim. esse ano a Cássia faria 60 anos, então uma homenagem à Cássia. A minha homenagem é o Blue de Cássia, foi o segundo lançamento. O terceiro é Velho Mar, Uhum. foi uma música em parceria com Nilson Muniz, e a gente tem no show a participação da Mariana de Moraes, uma grande cantora, neta do Vinícius de Moraes, Sim. e o percussionista Jorge Penha e o percussionista tocando com a gente essa música. Então esse foi o terceiro lançamento, e o próximo lançamento, que acontece no dia 15, é o No Paraíso Perdido, é a música tema No Paraíso Perdido. do trabalho. Fala um pouquinho Então sobre essa música eu para também agora. Ah, pode falar, desculpa. no Paraíso Perdido. Então, no Paraíso Perdido, trata de questões paradoxais, no sentido de também estar falando de uma certa necessidade de reconhecimento, de você ter o seu nome posicionado, consolidado, porque nas artes o tamanho do nosso nome, né, o quanto o nosso nome alcança, o quanto ele gera hoje em dia, o quanto ele viu essas coisas, né? E curiosamente, hoje em dia, quando você não tem views, o contratante também não te olha. É, a realidade de hoje é essa, né, que a gente Então, tem. então a música trata de uns paradoxos aí da nossa vida social, né? A necessidade de você ter um CPF que não esteja no Serasa, o seu número, para que você seja um cidadão considerado um cidadão de bem. Então, para ir com questões absolutamente atuais e mesmo históricas da nossa história. Sim, sim, claro. É verdade. E são temas realmente bem atuais. Na verdade, a música traz uma coisa que já vem, como se diz, ela vem perdurando, né? Desde o descobrimento do Brasil até hoje de uma forma diferente, que eu acho super importante isso, né? Os artistas, um artista como você mostrar isso através do seu trabalho da música. É isso, eu tenho esse meu trabalho musical, né, e sou ator E também, você é ator também, né? antes É da... isso que eu ia te perguntar.
você pediu para eu fazer um panorama, né? Me apresentar. Sim, sim. Então, primeiro eu falei do trabalho que no Paraíso Perdido, que esse ano a gente está lançando. E eu tenho um trabalho como ator. Antes da pandemia começar, eu estava em cartaz com o espetáculo Natimorto, que é uma obra originalmente do Mutarelli. Que bacana. E a gente ficou em cartaz por um ano com a Companhia do Piolho. Eu fiz um trabalho de direção, tocava, também fiz as músicas, estava em cena tocando. Depois de um ano em cartaz veio a pandemia e a gente parou, né, com a peça. Sim. É, a Durante pandemia, eu a pandemia deu esse, né, break em tudo, né? Enfim, na vida, no trabalho das pessoas. Mas então conta. Aí você retomou agora esse trabalho também, logo depois da pandemia. Depois da pandemia não, né? Porque a pandemia ainda não acabou, só deu uma amenizada, né? não, a gente não retomou, nem sei exatamente se a gente vai retomar esse projeto, mas durante a pandemia, depois daquele momento inicial da pandemia, sem saber o que vai acontecer, o que não vai, eu acabei indo atrás, junto com o movimento de muitos artistas, de fazer teatro na frente do celular, né? Fazer teatro online. Ah, engraçado é porque eu conheço Então, alguns artistas, alguns atores, e eu já conversei com outros artistas também, que meio que artistas de teatro principalmente, né? Que sempre assim, artista de teatro a gente sabe que tem meio uma aversãozinha, vai, tipo a televisão, ao vídeo, lógico, porque está acostumado a estar ali com o público, né? O calor do público do teatro. E na pandemia, muitos tiveram que aderir a isso e começaram até a gostar, né? Inclusive que fizeram várias peças teatrais transmitidas, enfim, pela online, né, pela internet. Mas você também era desse tipo de artista de teatro que de repente não gostava dessa ideia de fazer uma apresentação pela internet, enfim. é, eu tô com um pouquinho, eu tô tossindo Você muito, está né? tossindo Tá vazando muito, aí eu bastante. tenho. Então, durante a pandemia, eu não diria que eu quis fazer ou não quis fazer o teatro online. Aconteceu por uma necessidade de sobrevivência. Eu acho que artista não acorda um dia e fala, eu serei artista de teatro. Acho que isso é um movimento na vida da pessoa que leva pro teatro. É uma necessidade quase que de sobrevivência, a necessidade de expressão. Então, eu estava mal no começo da pandemia, como a grande maioria da população mundial, Sim. e naturalmente, assim, apareceu uma oportunidade de um trabalho dirigido por um diretor que tinha muito interesse já de me aproximar, e ele estava se colocando à disposição para um trabalho de direção de solos autoficcionais, onde a gente compartilha da nossa história para desenvolver uma história. Então, naquele momento, eu entendi aquilo como uma tábua de salvamento para mim, para o que eu tinha ido para. Foi a forma que eu tive de lidar com a ansiedade e as angústias que eu estava vivendo naquele momento. Para mim não foi um grande problema exatamente estar isolado em casa, porque eu sempre, há muitos anos que eu sou bem caseiro, mas naquele momento as coisas estavam um pouco
a mais do que só estar isolado. Tinha muita coisa envolvida, né? Sim. No meu apartamento eu tinha ainda rede de proteção na janela. Eu tenho uma criança pequena, né? E a primeira coisa que eu fiz foi tirar a rede de proteção, porque eu entendi que, primeiro, ele não ia mais pular da janela, não tinha mais o risco de pular da janela, pela idade dele, e segundo, que simbolicamente foi uma forma que eu tive de não tratamento, apesar de estar preso, Sim. de estar isolado, mas não preso. E aí o encontro com um grupo de artistas que estavam passando por milhões de angústias e ansiedades e questões todas relacionadas, cada um com a sua vida e com a sua história, me, me foi muito coerente, assim, e me alimentou e me auxiliou a não sucumbir nas minhas dores. E o diretor, o Nelson Baskerville, ele fala uma coisa muito rica sobre a função do artista, como a de um xamã, que ele vai até as profundezas, ele encontra com a sombra, com a dor, e aí ele sai das profundezas para mostrar isso para as pessoas. Naquele momento eu estava tratando de um tema muito pessoal, de um processo que eu vivi até os meus 19 anos, que foi quando eu comecei a escola de teatro, depois desse período. E foi uma forma, eu nem sabia que essas coisas estavam ainda escondidas. Eu não sabia que eu tinha essas coisas Sim. escondidas. Que dizem respeito de superação, uma primeira superação que eu tive que ter em vida, de superar a dificuldade de estar, né, na escola, porque eu sofria muito bullying no meu escola, Ah, é? Mas por até, quê? Que até tipo de terminar a bullying? escola. Que tipo de bullying você sofria? O que que Ah, falavam pra você? eu tinha esses dentes da frente aqui muito grandes, Hum. então tem um primeiro bullying que é em relação a esse dente que era muito grande. E me chamavam de dentuço no começo e depois eu ganhei o apelido de Mônico. E isso durou por muitos anos. Hoje eu acho divertido, Mas mas na foi época muito não era, difícil de né? lidar. Tipo, é. Eu Não, eu imagino, acabei eu imagino. de lembrar de uma fala do Ariano Suassuna que ele fala assim: tudo que é difícil de passar é bom de falar. Tudo que é gostoso de passar não tem graça de falar. Você chega para um amigo e fala assim: nossa, o que você fez no ano novo? Ah, eu viajei, foi uma delícia. Aí no segundo dia, nossa, o segundo dia eu fiquei o dia inteiro na rede. E o terceiro? Ah, o terceiro eu fiquei olhando para o mar. Não tem graça nenhuma. Agora fala, o cara passou quase 10 anos com o apelido de Mônico. Já começa a ser engraçado. Na uma das escolas, o meu apelido era Fedor. Por Por quê? quê? Porque eu acho, cara, lá no fundo, no primeiro dia que eu cheguei na escola, na quinta série, eu acho que o cara soltou um peido e ele levantou e Nossa. apontou pra mim. Esse cara aqui Ah, e chegou aí te agora, acusou, mó falou. peidão, peidão, mó peidão, peido fedido. Isso foi quinta, sexta e sétima. 3 anos nessa escola com esse apelido. Aguentando E as assim, pessoas falando isso. é engraçado de contar nessa montagem autoficcional, né, que esse solo que eu estou contando, que a gente fez durante a pandemia, o nome do solo foi Nome Sobre Mim. Eu falo de vários momentos diferentes, né, de vários bullying Uhum. que eu sofri. E porque o bullying ele parece uma coisa leve, contada depois de muitos anos, mas se eu não tivesse um pouco de esperteza e agilidade, eu teria me dado muito mal. Eu teve uma situação que Sim. eu tive que fugir de 7 caras na rua que estavam correndo para me dar Nossa. porrada. E eu corri assim,
10 quadras, com uma renca atrás de mim. E eu só corri porque eu fazia esporte, eu era bom no esporte. Por isso que eu Ainda consegui bem, hein? correr. É. Parece aqueles E na filmes época, americanos, né? Que tem as não, crianças que ficam, tipo, um fica provocando o outro, né? Aí aparece lá, tipo, de repente o que ali tá sendo provocado, que tá sofrendo bullying, aparece o maior que é amigo e vai lá defender ele. E coloca todo mundo pois é, pra correr. eu não Você era tinha o amigo sozinho, né? As maior, suas eu não, pernas, o esporte te ajudou, né? e eu fazia judô, Nessa o que me hora. ajudou, que assim, cada um dos Ah! bullying, eu tive que vencer cada um dos bullying, Mas porque você chegou a eu praticar o judô fugia, com alguns deles ou não? Algum, tipo, em alguma situação? sim, sim. Só que demorava muito tempo Ah, para isso acontecer. aham, Nessa escola daí eu fui ter uma briga de verdade depois de 3 anos, na quinta, na sexta e na sétima. Essa briga aconteceu no tipo em novembro da minha sétima série e só aconteceu porque eu entrei na classe depois do intervalo uhum. e toda a classe estava pronta para ver a briga que um cara ia ter comigo. Ele estava com um cinto, abri a porta, Nossa! tava toda a classe no Mas você entorno já assim. sabia da briga também ou não? Só a sala inteira sabia e você não? Meu Deus! Que estou conta! Aí quando eu cheguei na sala, tava aquele corinho que se fazia antigamente, que era assim, P, 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 O, P, 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 O, todo mundo querendo briga. E eu sempre fugi de briga. E eu sempre Nossa! fiz judô e eu fui fazer jiu-jitsu. Todos os professores sempre falaram para fugir de briga e correr. E eles diziam assim: você só para de correr quando não tiver mais para onde fugir. E você só briga se você estiver encurralado. E eu Uhum, sempre tive essa, essa lição dada, assim, aprendida. uhum. Então, na hora que esse cara estava com o cinto e batendo com o lado da fivela no chão, um amigo dele empurrou ele para cima de mim. E ele foi Nossa! surpreendido, porque ele não sabia disso, provavelmente, porque ele veio desequilibrado, com tudo para cima de mim. E aí é tudo que um judoca quer, é alguém vindo desequilibrado para cima, porque aí é fácil de resolver a situação. Então eu dei um golpe Uhum. no cara, ele veio para cima de mim, eu dei um golpe nele, caí já no chão com ele no meio do meu braço, assim, e fiz assim, se Nossa! você me... Eu falei assim, coisa de criança, né? Se você me provocar de novo, eu vou te dar porrada. Mas eu já devia ter dado um monte de porrada. Eu não... Aí eu saí da Aí você escola, saiu também no como mês. herói, né, da sala. Então, depende muito do ponto de vista, assim, eu me senti absolutamente péssimo de vivenciar essa situação e no mês seguinte eu estava saindo da escola, já era novembro para Uhum. dezembro e eu fui para uma outra escola. Na Nossa, escola o realmente é bullying uma situação continuou ruim também, mesmo. aí na outra escola o bullying continuou e no começo da outra escola o problema era, adivinha qual era o problema? Brinco. Aí tinha um cara que todo dia ele colocava a mão no meu brinco e batia na minha orelha. Ele falava, esse brinquinho aí, e batia na minha orelha. Que Foram absurdo. 3 anos ele fazendo isso, ou dois, sei lá. Nessa escola eu também usei judô uma vez, eu precisei usar o judô. Aí acabou o bullying com um cara. Aí, na sequência, um outro cara. Aí se esticou por 2 anos, e aí quase teve uma grande briga, que não teve, ainda bem, porque chegou o fiscal, na época tinha fiscal, olha o nome, né? Precisa ter fiscal para fiscalizar crianças É, é. doentes emocionalmente que querem dar porrada em outra, que está calmo e quieto. O problema era esse, eu era calmo e quieto. Então, Uhum. uma pessoa calma e quieta, ela numa escola, ela é aquela que está no foco e ela vai receber Sim, algum tipo de bullying. Por quê? Então, voltando para o tema do No Paraíso Perdido, sim. uma das coisas que eu falo, a nossa
terrível necessidade de falar e de defender as próprias verdades. É mais um dos produtos desse sistema que a gente vive. Você tem que falar com força e você tem que se falar defendendo a sua verdade. Mas ninguém ensina pra gente que a gente tem que escutar. São poucos os Uhum. professores. No teatro a gente aprende com bons mestres, porque tem muitos que essa situação nem passa, assim, sobre você Uhum. desenvolver a escuta até o limite, que é algo complexo, é um processo. Estou falando isso não é porque eu escuto até o limite, eu também aprendo e também desenvolvo e também muitas vezes me vejo agindo de forma oposta ao que eu estou falando agora. Quer dizer, alguém fala alguma coisa que mexe com a minha verdade, em vez de eu ter a escuta plena para ver se de repente eu não estou pensando ou que a minha verdade Sim, está estranha, a nossa sim. tendência é defender o que a gente sabe, o que a gente acredita e que a gente Uhum. sempre achou. Mas olha, você Então a sabia que, nossa ó, sociedade, eu acho assim, em relação a isso que você está falando, é bem certo mesmo. As pessoas, elas querem falar, elas querem defender a verdade delas e elas acreditam só naquilo que dizem muitas vezes, de uma forma até que torna, torna as pessoas até alguns tipos de pessoas até meio egoístas. Eu acho que aí daí que vem, né, a nossa essa coisa de ser egoísta, porque a partir uma das provas maiores do egoísmo é você não querer ouvir uma outra pessoa, entender também o que ela pensa, o que ela saber que tem essa pessoa tem esse direito de pensar de uma forma diferente de você. Tem pessoas que querem impor a voz e falar não, e ainda querem que você acredite de qualquer jeito nelas e quer que você, enfim, né? E isso é uma coisa que você estava falando que me chamou muita atenção porque eu tenho praticado muito isso ultimamente, que é de ouvir. E isso transforma a vida das pessoas. Então, eu acho muito importante essa questão também que você falou e fazer parte desse trabalho. Enfim, é esse ponto que eu queria mais ou menos ressaltar, assim, para deixar claro, né? Essa coisa de, sabe, às vezes até, tipo, do mais é menos, né? O menos é mais, né? Ouvir um pouco mais e falar um pouco menos, né? e além de ouvir, que é o primeiro desafio, o segundo seria a gente, porque também se fala muito em desapego, né? Só que o desapego, na minha percepção, o mais complexo é quando você de fato é capaz de rever as suas ideias e, e se desapegar dos seus automatismos, das suas verdades, aceitar que é uma coisa, é um ponto só. A gente não existe uma verdade só. A ideia dicotômica de dia e noite, ela está mais do que ultrapassada. A gente tem todas as camadas que cruzam naquela imagem do yin yang, que é aquela yin Uhum, yang que tem aquele branco, o branco e o preto. Você tem o sim, branco e sim. preto, mas no preto você tem a bolinha do branco e no branco você tem a bolinha do preto. E além das bolinhas você tem as bordas. Então tem muita coisa na nossa vida e na nossa comunicação mesmo. Antes as pessoas estudavam e compreendiam na escola e na faculdade que a comunicação é um modelo linear de uma pessoa que Sim, fala, uma pessoa que escuta e ruídos. sim. Acontece que há uma série de comunicações que vão das verbais às não verbais que ultrapassam o Uhum, tempo e o espaço, que sim. ultrapassa tudo. Então, me considero uma pessoa esotérica. Então, quando eu trabalho, componho, a minha visão, a minha percepção sempre é de tentar abrir os olhos para o que a gente não está vendo assim tão claramente, né, no dia Sim. a dia. Então, voltando ao esse trabalho Nome Sobre Mim, eu fiz esse trabalho ficcional durante
a pandemia, foram solos curtos, solos de Sim. 15 minutos, tá na internet para assistir. E para mim foi muito importante, porque eu revisitei sombras que eu não sabia que elas existiam ainda. Porque na hora que eu entrei na escola de teatro, eu relembrei isso há pouco tempo, que eu dei um ponto final nos meus sofrimentos juvenis, nos meus sofrimentos, nas minhas Sim. dificuldades de relacionamento que eu tive na escola, no clube, no prédio, com a galera da rua. Sempre existia um apelido. Uhum. Também eu sou judeu, eu lembro nessa escola daí que me chamavam de Fedor e peido fedido, em outro momento era nhonho, eu cheguei a sentar na cadeira e ter suástica na cadeira. Nossa. Quer dizer, uma coisa que a gente poderia falar demodê, mas não é mais assim. A quantidade de Não, é. neonazistas, de neofascistas que estão Sim. atualmente brotando, sempre eram aí. Né? Sim. São pais e mães com cabeça doente, educam filhos Sim. que vão ter cabeças doentes também. Não é do Sim. nada, né? É Nenhuma isso mesmo. criança do nada se torna um fascistinha. Ele tem que ter um Não. pai e uma mãe que alguma coisa faz ou que não faz Sim, para isso exatamente, é acontecer. verdade. Porque a É única verdade, você coisa tem que toda a razão. deveria mover a sociedade deveria ser os afetos positivos, né? O amor Sim, e a necessidade de você respeitar o outro. sim, Se é que houve uma figura tão forte como um Deus na Terra, que a gente chama de Cristo, e essa pessoa falou respeitar ao próximo como você gostaria que respeite, como você queira que seja respeitado, sim. só isso já seria o único norte que qualquer estrutura social necessitaria para andar para frente de uma maneira saudável. Sim, é verdade. Mas isso, mas isso nunca acontece porque quem está no poder não quer entregar o poder. Essa Não. é a base da ideia. Uhum. Então, a E quem gente está no vive uma poder sabe que situação. se é, e quem está no poder sabe que se investir em pessoas melhores, de repente ele se sente ameaçado, né? Vai perder o poder. Então a gente sabe que isso é uma é, por isso que eles não fazem nada, né? Não investem. Tipo assim, eu encontrei uma pessoa, aquela pessoa é mais inteligente que eu, aquela pessoa pensa diferente, aquela pessoa de repente pode levar o que eu tenho. A gente sabe que é assim, né? Em vários tipos, não só politicamente, mas isso existe na sociedade. As pessoas, né? Muitas pessoas são assim, em diferentes, no caso, posições, enfim. Uhum. É. E aí eu fiz esse trabalho durante a pandemia, foi Sim. muito importante. Eu revi nesse trabalho relações do meu pai e da minha mãe em relação a mim enquanto eu era criança. Eu atualizei essa relação com meu pai porque a minha mãe já não estava viva. Minha mãe faleceu faz alguns anos, poucos anos atrás. Uhum. E durante o processo de criação desse trabalho, eu falei com meu pai e falei, pai, você se lembra desse apelido que eu tinha? E ele não se lembrava. Ele não se lembrava e praticamente não sabia dos meus apelidos. E eu descobri isso recentemente. Então, ele caiu a ficha, porque eu passei. Eu sou uma pessoa que. Eu tenho um grau de autocobrança muito grande. Sou muito autocrítico Uhum. comigo, sempre fui. E isso tem a ver com a cobrança que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Então, eu fui lá, recentemente,
falar, cobrar meu pai. Pô, pai, como é que você tava me cobrando tanto na escola, não sei o que lá, e você nem sabia que eu estava sofrendo bullying? Eu a fiz há pouco tempo atrás. Então ele Uhum, foi assistir esse trabalho na primeira temporada e foi lindo, porque ele se percebeu, ele entendeu o uhum, erro que ele cometeu ali, porque ele foi um sim, pai que cobrava nota assim num grau e exigia que eu fosse um aluno que eu nunca fui, nunca consegui ser, chegar aos pés do aluno que ele gostaria que eu fosse. Eu sempre passei sim. com nota vermelha até o meu terceiro colegial. Peguei recuperação e não sei o quê. Fui ser um ótimo aluno na faculdade, porque aí eu estava fazendo uma matéria que era o que eu queria. Sim. E o meu pai se deu conta de um processo lindo que ele assistiu a peça e pediu desculpas para mim Nossa, que legal. publicamente. Um processo fantástico. E aí, para minha dor assim mais profunda, ele um pouco depois disso ele entrou em coma Hum, e ficou 9 meses em coma e faleceu nesse ano, no Nossa, começo desse ano. nossa, que triste. Mas ele faleceu, assim, há toda a dor, né, da morte do meu pai, mas nesse ponto não há mais, porque parece que a gente se reconciliou nesse lugar. Sim. Ele Uhum. conseguiu perceber, eu consegui entender ele conseguiu me entender e esse ponto ficou solucionado. Ficou solucionado, exatamente. Uhum. Nossa, muito, muito triste isso, né? A perda do seu pai. Enfim, eu sinto muito. Mas é o que você falou, pelo menos ele conseguiu perceber, de repente, tudo aquilo que quando ele era mais jovem, quando ele, sabe, que foi pai, que estava preocupado com a sua educação, que a gente sabe que eram épocas diferentes, enfim, ele não conseguiu perceber, né? O que hoje em dia eu acredito que os pais eles têm mais possibilidades, entendeu? De conhecer o filho, de saber mais sobre o filho dele mesmo, não só exigir do filho, né? Eu acredito que Exatamente. essa nova geração a gente já pensa de uma forma um pouco mais diferente, porque a gente sabe o que a gente passou, né? E a gente não quer que o nosso filho passe a mesma situação, enfim. Os recursos hoje também, enfim, é tudo mais informado, enfim, as pessoas conseguem perceber isso mais e ter uma forma de criar seus filhos um pouco melhor, né? Eu Um concordo pouco melhor em plenamente. relação à convivência, né? É um exercício de responsabilidade, né? Sim, Dessa geração que está educando os filhos que vão ser o futuro do planeta, né? E se essa sim, geração não fizer uma educação de fato muito coerente, consistente, apesar de que a minha irmã diz que isso é só na minha bolha, que por aí tudo segue do mesmo jeito, sem mudar, mas que se não houver, pelo menos de alguma bolha, uma educação, uma formação sim, sólida que projete na educação principalmente o amor e o afeto, porque é isso que na hora de você estar com uma arma na mão, desses caras que sim, andam com arma na mão, aliás, é absolutamente é, é incoerente isso que eu vou falar, mas eu diria assim, que se a pessoa está com uma arma na mão e ela vai matar, o que faz ela não matar é o afeto e o amor que ela aprendeu em algum sim. momento na vida. Uhum. Porque sem esse É afeto e sem verdade. esse amor, é essa destruição que a gente vê diariamente. E por causa da internet, as notícias correm muito. Então a gente vê a Sim, quantidade de barbaridade e tem esse presidente absolutamente louco que quer fazer a população ter arma e que ele ainda isso é um absurdo. ironiza que se o Lula entrar, os clubes de tiro vão virar biblioteca. Nossa, que maravilha! Que bom que os clubes de tiro virem biblioteca, É porque melhor, bem melhor. a população precisa de Precisa de. poesia, precisa de música, precisa de Sim, dança, precisa sim,
das manifestações populares na rua acontecendo, que é a nossa história, a nossa cultura, e a gente é o Brasil maravilhoso que a gente é pela nossa cultura. Não é por causa da arma que o Bolsonaro está querendo Claro que colocar. não. Não é, Claro que não é, não. não é por causa dos cangaceiros e da polícia militar que está matando indígena. Isso não representa a nossa cultura. Isso representa a cultura de morte, Não. que é a gente não se no filho de coisa o amor. É a Sim, primeira claro, coisa. exatamente. O É que ele vai fazer verdade, da é vida verdade. dele é uma escolha. O que ele vai fazer totalmente da vida dele, com o corpo dele, com a saúde dele, com as opções dele, é ele. Eu posso estar dando uma Sim. baliza só, né? Mas a referência tem Uhum. que ser a partir do amor que ele recebe, as escolhas dele, Claro, mas a claro, sem partir dúvida desse nenhuma. afeto. É verdade. E que as pessoas. Ai, que existam mais pessoas querendo passar esse afeto, gente. Sabe? Porque é o que você falou. É, não adianta da questão da bolha que a sua irmã falou que você vive numa bolha que isso não acontece. Mas não, mas precisa existir as pessoas que pensem assim e que propaguem isso também, porque a gente, né? Senão o que será, né? A gente já tá vendo tantas coisas aí, guerra no mundo inteiro, pandemia, a situação do país, enfim, só tragédia, gente. Se a gente não propagar o amor de alguma forma no que a gente acredita, né? Aonde vamos chegar, né? Mas enfim, eu quero agora que você Você, fale um pouco, já que a gente tocou nesse assunto, das suas ações sociais que você faz, do seu trabalho que você faz com os indígenas, inclusive. Conta um pouquinho pra gente essa história. bom, essa história começou quando eu comecei a dar aula. Eu ainda era aluno de teatro no Célia Helena. E eu comecei a dar aula num projeto no SOS Criança. Eu sempre dei aula, porque sempre foi uma forma de segurar a onda econômica na minha vida. Então, eu sempre fui professor. E eu comecei dando Você aula dava no aula de SOS quê? Criança. Eu sempre dei aula de Tinha teatro. alguma. Ah, de teatro, uhum. Sempre dei aula de teatro e de música. E cada vez mais eu fui cruzando o teatro com a música, Uhum. elementos dramáticos do teatro, com ferramentas dos jogos de teatro, com elementos rítmicos, musicais e sonoros Sim. também. Então, eu comecei no SOS Criança dando aula de teatro e fui participando de projetos em comunidades. Trabalhei no projeto vocacional, que é um projeto Secretaria Municipal ou Estadual. Eu, é, eu confundi, mas eu acho que é da Secretaria Municipal. Trabalhei no vocacional, trabalhei no Fábricas de Cultura, que é da Secretaria do Estado, da Cultura e Educação. Então eu Uhum. trabalhei assim, nas periferias de São Paulo, por ser, não sei assim explicar muito o porquê, mas sempre Sim. aconteceu, de eu ser aprovado nesses editais e de conseguir estar lá, dando aula para a galera em comunidade. E depois de muito tempo eu fui para escolas profissionais para dar aula aí para gente que queria de fato se tornar profissional, então o enfoque é um pouco diferente nas abordagens. Sim. E de uns anos para cá eu fui convidado para trabalhar em projetos parecido, parecidos com esses que eu vinha desenvolvendo nas periferias de São Paulo, mas nos interiores, em escolas públicas do interior. São projetos de cena, e aí, geralmente nesses últimos, eu trabalhei na parte musical, ou fazendo trabalho de direção musical, mas como provocando
com elementos da música e também do teatro, os jovens para levantar a cena e para a gente ir construindo um trabalho cênico e chegar num espetáculo. Sim. O penúltimo que a gente fez, ele estava acontecendo antes da pandemia, veio a pandemia, gerou uma lacuna enorme, e no fim das contas a gente, como não podia ter o trabalho todo de ensaio, toda coisa presencial, acabou virando um média-metragem. Uhum. Foi uma experiência muito legal. E aí, né, próximo, na mesma cidade, no interior dessa cidade, a gente começou a realizar esse projeto na aldeia Guarani, Guirapepó. Então foi a primeira vez, apesar de que eu já vinha, Onde fica essa aldeia? num- ela fica no interior de Itapiraí, que é interior sul de São Paulo. Ah, tá. Uhum. São uns 40, 30 minutos numa estrada de terra, quando chega em Itapiraí. Sim. Então, esse Cesar, eu ia dizer, né, que eu me considero num diálogo já de longa data com a cultura indígena, mas falar em cultura indígena não cabe, porque são muitas culturas diferentes, Sim. mas há, de certa maneira, alguns princípios que existem de forma. Não tem tanta seção como a gente constrói no nosso mundo. A religião, Sim. o trabalho, a comida, as coisas são meio que elas acontecem todas num movimento um pouco diferente, acontecem em Sim. movimento. Então a gente foi a gente foi parar lá. Eu vou até contar uma curiosidade que eu Conta. A gente, tô as pessoas adoram. Eu adoro, e as pessoas adoram curiosidades. eu ano passado coloquei o meu filho numa escola antroposófica em Ubatuba, né? Eu moro em São Paulo, sempre Uhum. morei em São Paulo. Aí agora, como ele estuda em Ubatuba, eu tenho uma vida que é meio cá e meio lá. E Que aí eu bom, comentei hein? com Ubatuba é a. tudo de bom, praia. É, então eu comentei com a coordenadora desse projeto, que chama Sandra Correia, para que um próximo projeto fosse com os indígenas lá de Ubatuba, para que eu não Que precisasse legal. vir para São Paulo. Só que a gente está no meio aqui do interior de São Paulo que assim, não teria tão a ver assim lá para Ubatuba. Então, Uhum. esse projeto do jeito que eu imagino. Passaram 4 meses, a Sandra falou assim, Ricardo, o contratante, ele tá que ele realize o projeto na aldeia Guarani, lá em Itapiaí. Ela falou, você que fez isso, viu? Você que começou a puxar essa história. E aí agora é assim, tem essa aldeia para a gente trabalhar. E a gente começou a trabalhar. E é uma experiência muito rica, é um grande aprendizado, é uma situação totalmente nova, apesar de eu já vir num Sim. diálogo literário, talvez, um diálogo artístico, mas não um diálogo real com indígenas. Eu Uhum. tinha essa aproximação, essa vontade, eu tinha esse desejo, eu tinha me identificava e me identifico com muitas questões da cultura indígena, mas sou um homem de cidade grande, nasci na cidade grande, Uhum. sempre estive aqui em São Paulo, apesar de ter ido muito para o interior na infância, sempre ter gostado demais de música regional, música de raiz, Sim. tem a ver Uhum. ter ido buscar no conservatório a viola caipira, porque já era uma coisa que eu sempre
fui aficionado pela sonoridade do instrumento, mas em relação aos eu não tinha um contato. Na faculdade a Uhum. gente leu coisas, leu textos de antropólogos, tem todo um diálogo, tem a filosofia dialoga com Uhum. temas da, Mas toda dos a vida foi indígenas te encaminhando, né? Te levando para o que você está fazendo para chegar agora. lá. E eu acho que sim, por tudo que você já contou, foi tudo se encaixando muito bem, né? Foi meio que É, coisas que foram acontecendo e que se encaixando que tornou, né? E está tornando ainda você esse multiartista com tantas coisas, qualidades, enfim, talento e coisas boas para passar para as pessoas através do seu trabalho em geral, né? Tanto da música quanto do teatro, atuação, enfim. então, desenvolver um projeto de teatro numa aldeia indígena é absolutamente novo e totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. É uma cocriação, de fato, um trabalho com eles. E o nosso objetivo é colocá-los em cena como protagonistas da própria história e não fazer Sim, como fantástico. homem homem branco faz, homem branco em Guarani é Juruá, como Juruá faz Juruá. desde de 500, 600 anos, quer dizer para os indígenas que eles não podem acreditar no que eles acreditam e que a cultura deles é feia e está errada. Então, o que a gente está fazendo é colocar a Sim. cultura deles em cena. E é um exercício delicioso e desafiador, mas muito, muito rico. Então, estou muito feliz com essa experiência. Acredito, acredito e eu quero conhecer esse trabalho. Quero mesmo. Eu faço questão, que eu acho incrível. Tem que ser mostrado, sim. Eles têm que mostrar isso. Enriquece, assim, sabe? Não só eles, né? A vida deles, mas a gente também, né? De ter esse trabalho sendo feito com eles dessa forma, né? E ver que as coisas podem mudar, né? Mas muito interessante. Parabéns, viu? Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Eu quero Obrigado. conhecer. Eu quero conhecer de perto. Agora, eu fiquei sabendo também que você já teve na aula de teatro, enfim, você já teve algumas histórias com algumas pessoas que são conhecidas aí, né? Histórias de repente até marcantes, né? Então conta um pouquinho pra gente sobre essas histórias ou essa história específica. Essa história específica que tem a ver com a música To My Friend, que é uma música que, depois de Hum, muitos anos, ela vai ser lançada. É uma música que eu criei para uma peça de teatro na escola de teatro no Célia Helena, um trabalho que estava sendo dirigido pela Beth Dorgan, foi dirigido pela Beth Dorgan. hum. O espetáculo era Diário de Anne Frank. E aí eu compus uma música em inglês, que ela fala. Quando eu comecei a compor, eu gostava de compor umas coisas em inglês. E a música entrou na cena, era super bacana de fazer e tal. E aí a história curiosa é, é em relação ao Marcos Mion, que é um amigo Hum. da época da escola de teatro, e ele adorava essa música. Adorava, adorava. E aí Vocês um fizeram dia teatro ele. juntos, é isso? A gente fez escola de teatro na mesma época. Ele era de uma outra turma, Ah, sim. mas Uhum. a gente estava bem próximo ali. Ele namorava na época uma menina que era da minha turma. E Hum. aí, Ainda bem que já faz tempo, né? Então a esposa dele não tem que se preocupar com isso, né? não, não. Não, e como ele é famoso, eu nem posso ficar falando muita coisa, eu acho, né, para não. Mas assim, eu acho que tem uma Deixa para vocês curiosidade. conversarem primeiro ali, né? Depois aí você fala, vê com ele o que você pode Ah, falar ou não, enfim. Mas tem enfim, tá duas tudo certo. Isso curiosidades. faz parte do passado. Ah. Tem duas curiosidades que eu posso falar. Uma é Hum. que ele a música, né, o To My Friend.
Sim. E um dia eu fui na casa dele e ele falou assim: Ricardo, eu só queria te falar um negócio, que essa música é muito bonita. O refrão dela tá. Não, não é que tá errado, mas é que esse pronome it não rola aqui. É melhor trocar it por mine. Que a ideia é assim: Hum, if you give a piece of your heart, if you give a piece of your heart. É, assim, você entrega o seu coração e você recebe um coração. E aí, sim. a palavra que eu estava usando, remeter a receber o coração, era it, A receber? que é Ah, ok, sim. it. E aí ele falava, não, 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 porque, meu, você não pode chamar coração de coisa. É um negócio assim, é mine, entendeu? If you give a piece of your heart, you receive a piece of mine. Então você dá o seu coração e você recebe um pedaço do meu. Você dá o seu coração e recebe um pedaço do meu. Era uma coisa meio assim, ela fica uma construção metafórica, Sim. mas a troca do pronome humaniza demais, assim, personaliza. Nossa, realmente, Então, viu? Realmente. então ele acabou influenciando no refrão da música. E eu estou muito feliz que a gente vai lançar essa música esse ano, depois de tantos anos que eu fiz a música, eu encontrei o momento para lançar. E eu me lembro de uma outra situação, foi o sítio da nossa professora de corpo, de expressão corporal, Hum, que era Ana Tomás. E aí ela tinha um lago lá, um rio, nesse sítio. E a gente resolveu pegar umas canoinhas que tinham lá, uns botezinhos, e fazer uma aventura e entrar lá no meio do rio. De repente começou a escurecer, caiu a luz do dia, começou a vir um vento, a gente foi muito rápido, porque a gente estava descendo, estava a favor da maré, descendo o rio. E quando a gente resolveu voltar, porque estava começando a escurecer, a gente percebeu que a gente tinha ido muito rápido, porque a gente estava a favor do vento também, além de a favor da maré. nossa. Então, para voltar, estava muito difícil. E rapidamente, Nossa. as pessoas ali se ajuntaram em dois barcos e não cabia. E eu fiquei sozinho num botezinho, né? E eu falei, não, tudo bem, vocês podem ir que eu dou conta. Vou sozinha que eu dou conta. E estava muito difícil de dar conta. E foi muito difícil de remar. Caiu, assim, escureceu. E eu estava num lugar que eu não conhecia, porque tinham vários leitos, assim, do rio, Sim. né? Uhum. Tinham várias ruas. Então, eu falei, me lasquei. Mas na hora que começou, que eu entendi que estava baixando a luz e que eu ia ficar no escuro, lá no meio de alguma referência, uma estrela, e falei, eu vou seguir essa estrela. E aí eu fui. Só que aí, para eu não me desesperar, eu comecei a cantar. E fui cantando uma Uhum. música, eu não lembro mais se eu estava compondo uma música, que eu falava assim, Dona Lívia, não quero morrer ao seu lado. Mas eu não lembro se eu estava inventando na hora, se eu tinha essa música. E o pessoal Acho que, que já tinha, acho que pela o pessoal situação, né, você já. já peguei uma. E aí, o pessoal que estava em terra, que já tinha chegado, né? Os colegas todos da escola, tá, os amigos, estavam meio preocupados. Tava. E aí o Mion, ele pegou uma lanterna, dessas lanternas, nem sei se tem mais essas lanternas, que ela tem uma sirene. E aí ele começou a pôr a sirene, uau, 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 que era para eu me localizar mesmo, para eu me orientar. Então eu comecei a Uhum. usar a sirene do Mion e a estrela para ir me orientando e remando lá em cima do barco, assim, todo pescador remando em cima do barco, fazendo uma puta força. Nossa, ele salvou sua E, vida. Quer dizer, salvou e sua aí, vida, né? Porque você não sabia onde você ia parar, de repente você cai num desses braços aí, sei lá. Não sabe o que tem, né? eu não sei o que que ia dar.
E aí eu cheguei lá e Não, foi literalmente tudo ele bem, cheguei salvou sua vida, cantando. né? Teve uma ideia, você seguiu, enfim, né? Foi a estrela e o som. É, é. Que bacana, que história Então, bacana. Eu tenho essa. certeza que ele vai gostar de saber disso, hein? Relembrar essas histórias que de repente nem ele lembra, né? Não sei, acho que talvez sim, talvez não. Mas vai ser Essa. interessante. Eu acho que ele vai gostar de saber dessas histórias, relembrar essas histórias com você. Que legal, que bacana. E você consegue dar uma palhinha aí da música pra gente? É porque a gente está aqui falando, né? Agora as pessoas já conhecem um Dessa? pouco do Ricardo Nash. Pode ser, pode ser. Você escolhe. Ou se não, Será do Paraíso que. Perdido, enfim. Ah, Vamos lá, então, um pedacinho de Paraíso Perdido. vamos lá, a música que a gente está lançando, dia 15, um trechinho para vocês. Dia da sede que renova, dia da fome de ter um nome, dia da sede que renova, dia da fome de ter um nome, dê-me um nome, dê mil nomes com sede e fome, um nome disforme, conforme o espírito do dia, conforme o espírito do dia. Aí, Um trechinho. ótimo. Só para deixar as pessoas aí, todos que estão te conhecendo, com curiosidade lá nas plataformas digitais, né? Nas suas redes sociais também, e conhecer um pouquinho de Paraíso Perdido, que está sendo lançado agora, né? Dia Agora eu podia 15. também fazer um trechinho de uma que é do primeiro álbum, Santo Menino Vagabundo, Sim, a música Cantar o Campo. Essa música aqui tem uma poesia a partir do Castro Alves. A música dela que diríamos que é uma interessante. musicalização de uma poesia do Castro Alves, poeta brasileiro do século XIX, poeta romântico. Que interessante. Vamos lá. Vamos lá. Cantar o Campo. É uma parceria com Nilson Muniz, importante falar do meu parceiro. E No Paraíso Claro. Perdido é uma parceria com Marco Piantã. Vamos lá. Sim, cantar o campo, as selvas tardes, a sombra a luz. Soltar sua alma com o bando das borboletas azuis. Ouvir o vento que geme, sentir a folha que treme, como um seio que pulou das matas entre os desvios, passar nos antros bravios, por onde o jaguar passou. Ah, sensacional. Parabéns, parabéns. Nossa, olha, eu tenho certeza que as pessoas vão ir lá conferir todo o seu trabalho nas plataformas digitais. Mas aproveita e fala aí, qual é o seu Instagram, onde eles podem encontrar os seus trabalhos? Meu Instagram é meu nome, Ricardo, @Ricardo Nash, Nash, esse Nash. E dá para encontrar o meu trabalho no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas. Jogar no Google meu nome, Ricardo Nash, vai encontrar tanto no Deezer quanto no Spotify. Meu Facebook também é Ricardo Nash. E tem o site, que dá para encontrar pelo site também, fica às vezes até mais fácil de chegar em tudo, que é www.ricardonash.com.br. Isso aí, sensacional. Tenho certeza que depois desse nosso bate-papo aqui, o pessoal da comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, eu tenho certeza que eles vão querer conferir até o seu trabalho pessoalmente lá, hein? Então, quem sabe você não vai fazer uma turnê lá, né? Tipo Nova York, Flórida, enfim, Massachusetts, né? Que é onde fica o Brazilian Times, que tem, nossa, tem várias pessoas incríveis que apoiam muito os artistas brasileiros, contratantes que levam shows para lá. Então agora
Aí, ó, gente, ó, Ricardo Nacha, aí, para quem gosta de ouvir, né, uma boa música e também conhecer esse artista incrível que a gente está conversando hoje, que a gente está apresentando aí para todos, né, Ricardo? Quem É isso sabe, aí. né? Aí Pode ter, né? quem gostar, compartilha, manda pro pai, pra mãe, pros primos, dá uma Para todo força. mundo. É isso aí. Querido, mas eu quero te agradecer muito por nosso bate-papo aqui hoje, que foi incrível. Nossa, muito bom conversar com você, saber da sua história, saber desses talentos que você tem, né? Não só artístico, mas também eu considero um talento como pessoa que você é, por todos os projetos que você faz, enfim, tudo que você sente, a gente vê que é muito real e você passa isso. Então, eu quero te agradecer pela Eu que participação agradeço. e quando tiver trabalhos novos, tudo, a gente vai conversar de novo aqui. Voltarei, com o maior prazer. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Até a próxima.